Oi, meu nome é Carolina, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu tenho 26 anos, sou uma mulher negra, tenho cabelo preto, cacheado na altura do cotovelo, tô usando uma roupa roxa e tô numa sala com as paredes brancas. Eu sou estudante de psicologia, né? Já tô no final da graduação na UFRJ. Minha área de interesse e atuação é voltada para maternidade e diversidades funcionais, como deficiências, autismo, psicose. Né? O meu trabalho, né, ele é um relato de experiência pessoal, né, que tem o título Maternidade e Deficiência, a construção da confiança para maternar sobre estruturas de opressão. Então, a minha inspiração para esse trabalho é poder romper com os modelos de ideais de maternidade, né, que são excludentes, né, e que desvalorizam a maternagem de mulheres com deficiência. E o objetivo do meu trabalho, né, esse relato de experiência, não é apenas expor as minhas vivências, né, mas é poder evidenciar, né, como a deficiência, a raça, a classe social e os modelos patriarcais de maternidades, eles se intercruzam e produzem efeitos concretos na vida das mulheres. Né? E esses atravessamentos, eles geram desigualdades e violências que não podem ser tratadas meramente como questões individuais, mas que eles precisam ser tratados como questões coletivas, estruturais e precisam ser enfrentados politicamente. Então, o meu trabalho, né, é uma análise teórica que parte de uma perspectiva interseccional, entendendo que as opressões, elas não atuam isoladamente e elas geram impacto na autonomia de mães com deficiência e que elas produzem também desigualdade, né, e padrões de maternidades que são excludentes. E ao mesmo tempo que são padrões também valorizados. Então, essa reflexão, ela traz ela traz contribuições de alguns autores, né, que vão nos ajudar a esclarecer como a deficiência é vista na nossa sociedade. Então, então eu vou começar trazendo meu relato, né? Quando eu tinha 20 anos, né, eu descobri que eu estava grávida, né? E por ser uma mulher negra com deficiência que vinha da favela, né, eu estava no terceiro período, né, da faculdade, eu sentia muito medo de ser julgada, de ser estigmatizada, por ter um filho naquele momento da minha vida. E por vir de onde eu vinha, eu sabia que eu carregava um risco muito grande de viver a violência obstétrica, porque esse era um medo que tinha um fundamento pessoal também, né? Porque a minha própria história da minha deficiência, a minha deficiência nasceu de uma violência, né, obstétrica, né, que foi sofrida pela minha mãe na maternidade, né? E isso resultou, né, na minha lesão no plexo braquial, onde houve a perda parcial dos movimentos do meu braço, né? E isso evidencia, né, que como o corpo da mulher negra, ele é historicamente atravessado por práticas desumanas, né, e violentas. Isso mostra também que o meu corpo, ele foi atravessado pelo racismo, pelo capacitismo, né, que estão na nossa estrutura. E pelo patriarcado também. Isso acaba demonstrando a singularidade de cada experiência e a necessidade da gente pensar, né, que essas opressões, elas agem de forma articulada, né? E isso mostra também que a minha maternagem, ela já começou sobre estruturas de opressão. Então, depois do nascimento do meu filho, né, os meus desafios, eles se ampliaram muito, porque eu não tinha o corpo idealizado para cuidar. Eu era o corpo para ser cuidado, né? E isso mostra, né, que o capacitismo, né, enquanto elemento estruturante da nossa sociedade, né, ele me colocava nessa posição de inferioridade, né? E essas opressões, elas se refletiam na minha vida, influenciando no meu maternar, na minha confiança, na minha autonomia, na forma como eu me vi e me sentia, como eu era vista também. Então, constantemente, eu me sentia muito insegura, né, para executar, às vezes, até atividades consideradas simples, né, mas que são muito desvalorizadas na função da mãe, né? Por exemplo, como dar banho nos primeiros dias, amamentar, né? Essas atividades eu não conseguia fazer sozinha. Então, eu precisava de ajuda. E, ao mesmo tempo, eu me sentia inferior também, porque eu não conseguia cuidar do meu filho sozinha, né? E eu sentia que cada vez que eu precisava pedir ajuda, eu perdia o meu mérito materno por isso. E isso abalava demais a minha confiança, a minha autoestima, né? E esses sentimentos, né, eles demonstram como está presente na nossa cultura, né, a valorização da independência e a percepção da dependência como algo negativo, né, e como ele
desvaloriza e afeta negativamente quem não consegue alcançá-lo, né? A independência no cuidado materno é algo muito valorizado, né? Então, a minha maternidade, ela me fez encarar essas limitações de frente, né? Que se potencializavam pelos meus atravessamentos interseccionais, né? E elas iam criando ainda mais barreiras, né? Para mim. Tanto física, social, cultural, ia me afetando diariamente, né? Me fazendo, às vezes, duvidar da minha própria capacidade enquanto mãe. Então, eu sentia, por exemplo, um medo enorme de sair com ele sozinha, porque assim eu poderia descobrir ainda mais minhas limitações. E não era só coisa da minha cabeça, né? Porque eu não, no meu cuidado dentro da minha casa, era um cuidado adaptado. E se eu fosse sair para os espaços na rua, não foi feito para a circulação de corpos com deficiência, né? Então, isso evidencia, né, que a deficiência ela não é apenas uma característica individual, mas muitas das vezes, né, ela resulta, né, da interação entre um corpo com impedimento e um ambiente que não impõe barreiras físicas. E um ambiente que impõe barreiras físicas, emocionais, sociais a esse corpo, né? É o que aponta o modelo social da deficiência, né, da Débora Diniz. Então, eu também não conseguia segurar ele por muito tempo, né? Ou fazer alguma atividade com ele no colo. Eu precisava muito de carrinho. E nem todos os lugares eram acessíveis para passar com o carrinho. Então, muitas das vezes, eu andava sempre com alguém comigo para poder me ajudar a segurar ele. E eu lembro também da primeira vez que eu saí com ele, né, sozinha, né? Ele tinha 3 anos, foi pegar um ônibus. E aí, desde aquele dia, ele aprendeu que ele precisava segurar nas barras, senão ele iria cair, porque eu não conseguia segurar ele e eu. Então, com o tempo, a gente foi adaptando, né? E eu percebi que, apesar das barreiras, né, encontradas, e houvesse coisas que eu não conseguiria fazer como todas as mães, eu poderia desenvolver o meu próprio cuidado adaptado que atenderia de suprir as nossas necessidades. E essa seria a minha forma de maternar, né? E seria válida, porque era o possível a partir da minha realidade com o meu corpo. E pensando a teoria CREEP, né, de Robert McRuer, né, ela traz essa concepção muito interessante que nos ajuda a romper, né, com essa ideia de normalidade, né, que ele vai falar que é preciso romper com essa ideia e reconhecer a multiplicidade, né, e criticar esses padrões excludentes, né, e fictícios, né, porque a norma ela produz opressão, capacitismo e ela construi a deficiência como problema, né? Porque isso explica por que eu me sentia de tal forma. E a Marivete Gesse, ela vai dizer que o capacitismo, né, ele atravessa todos os corpos, tanto com deficiência, tanto o sem deficiência ou diversidade funcional. O capacitismo, enquanto estrutura, né, a gente pode ser visto, né, a partir de práticas, crenças que vão definir o que é um modelo ideal de corpo, né? E esse modelo ele torna outros corpos, né, menos valiosos e acaba contribuindo também para a manutenção da hierarquia corporal. Então, né, eu concluo que o sistema ele produz efeitos profundos e prejudiciais na vida das pessoas, com alguma diversidade funcional que vai influenciar diretamente como somos percebidos e frequentemente colocados em lugar de fragilidade, de vigilância e desconfiança sobre a nossa autonomia. A nossa cultura, né, valoriza muito a independência como condição, né, para superar, né? Esse foi o ideal construído para atender apenas uma parcela da população, né, que são homens brancos, ricos, cis, moradores de territórios privilegiados, e não é todo mundo, né? Então, esse cenário, ele se intensifica muito quando a gente fala da maternidade e trazendo a contribuição da Valesca Zanello e da Madi de Porto, que elas vão dizer que a maternidade, ela é estruturada por normas patriarcais que romantizam o cuidado e impõem expectativas rígidas e inalcançáveis às mulheres, né? E essas expectativas, elas se tornam ainda mais violentas quando recaem sobre as mulheres com deficiência, né? Porque a deficiência não é o ideal idealizado, né? As mulheres com deficiência não são o objeto sexual e nem as possíveis vistas como mães. Então, elas muitas das vezes acabam sendo invisibilizadas. Então, o patriarcado, ele invisibiliza
a subjetividade das mulheres e sobrecarrega física e emocionalmente. Então, o cuidado, ele envolve inúmeras dimensões, tanto físicas, emocionais, familiares, institucionais, né? E é inevitavelmente, né, atravessado, né, pelas opressões estruturais, como raça, classe, território, capacitismo. Então, por isso que a Mary Jesser, né, ela enfatiza que a desvalorização do corpo com deficiência, muitas das vezes, ela é usada para justificar práticas capacitistas, né? E no caso da maternidade, isso acaba produzindo, né, sentimentos de inferioridade e inadequação, né, nessas mães, como se fosse uma tarefa instintiva e que a maternidade não pudesse apresentar falhas, né? Mas a verdade é que toda mãe enfrenta dificuldade, né? E as mulheres com deficiência, muitas das vezes, elas acabam tendo essas dificuldades usadas como argumento para questionar a sua capacidade de cuidar, né? Então, o cuidado, muitas das vezes, ele carrega expectativas de desempenho que nem sempre vão ser alcançáveis, gerando intensa culpabilização. Então, é muito importante, né, reconhecer esses... Então, eu encerro, né, porque é muito importante reconhecer esses atravessamentos, porque ele vai nos permitir valorizar as formas singulares de maternar e fortalecer a nossa autonomia e autoestima de mulheres com e sem deficiência, né? Então, a minha forma de maternar era uma forma de resistência ao modelo normativo, né? E é um modo também de afirmar que existem múltiplas maneiras possíveis e legítimas de poder se cuidar. Então, eu encerro o meu trabalho e agradecendo muito a todos por essa oportunidade e qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Muito obrigada.